Olá, alunos! Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo sobre leis de Kirchhoff e agora a gente vai para a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff para as tensões, ou também conhecido como a lei das malhas. Vamos lá! Então vamos começar olhando o que a lei diz e depois vamos estudar parte a parte dela, né? Então, a soma das elevações e quedas de tensão é sempre igual a zero em uma malha fechada de um circuito. Meu Deus, que confusão! Mas vamos por partes. A soma das elevações e quedas de tensão é sempre igual a zero em uma malha fechada. Então, o que a gente precisa saber aqui para entender isso aqui? A gente precisa saber o que é elevação e queda de tensão, precisa saber como igualar isso a zero, e a gente precisa saber o que é uma malha fechada num circuito. Então, fazemos as coisas calma, parte a parte, para a gente conseguir entender bem o nosso conteúdo. Então, vou começar estudando o que é uma elevação e o que é uma queda de tensão. Quando a gente olha uma fonte, né, uma fonte de tensão, a gente tem aqui duas regiões. Tem uma região que a gente coloca o mais e uma região que a gente coloca o menos. O que significa colocar o mais e colocar o menos ali? Significa que na região onde você tem o mais, você tem uma região de maior tensão elétrica. E onde tem o menos é uma região de menor tensão elétrica. Até deixa eu apagar, colocar mais para baixo, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então deixa eu apagar aqui. Então desenhar a fonte aqui de novo. Veja só. Então aqui é a parte positiva da fonte de tensão, aqui é a parte negativa. Então aqui é uma região com maior tensão elétrica, maior potencial elétrico, né? Ou seja, os elétrons vão ter mais energia. Lembra que uma fonte de tensão é como se fosse uma bomba hidráulica, né? Ela coloca mais pressão. Então aqui tem maior tensão e aqui é uma região de menor tensão. O que é uma elevação e uma queda? Ora, muito simples. Se a gente olhar a nossa fonte de tensão aqui, se eu vier da esquerda para a direita, eu saio de uma região que tem menor tensão elétrica e vou para uma região que tem maior tensão elétrica. Então, meus elétrons ganham mais energia. Isso é chamado de elevação. Bem fácil, né? Se eu fizer o caminho contrário, então é uma queda, né? Estou perdendo tensão elétrica, estou perdendo energia dos meus elétrons. É um movimento de queda. Veja só, o que é bem importante que você guarde aqui. Essas setas aqui não têm a ver com a corrente elétrica. A gente usa seta para simbolizar a corrente elétrica, mas nesse caso não tem a ver. O que é essas setas, então? A seta simboliza, vamos colocar aqui, isso aqui ou isso aqui é o sentido da análise do circuito. Como assim, professor? Sentido da análise do circuito. Vocês vão ver que depois a gente vai ter que começar a analisar os circuitos e vão ser circuitos bem grandes, né, com várias fontes de tensão. E você, meu aluno, que vai determinar qual é o sentido da análise. Ou seja, você pode percorrer o circuito para cá ou para cá. Na verdade, vocês vão ver que numa malha vai ser sentido horário ou anti-horário. Mas vamos com calma. Mas isso é elevação ou queda de tensão para uma fonte de tensão, certo? Temos aqui. Como é que funcionaria num resistor? Agora que vem o X da questão. Num resistor e na maioria dos elementos passivos, você vai ter que levar o sentido da corrente em consideração. Quer ver? Vamos então apagar aqui, entendido isso. Vamos ver o que é então em um resistor, como isso funciona. Então eu tenho lá no meu circuito
Vou até fazer um circuito simples aqui, o circuito mais simples que existe. Resistor e uma fonte de tensão. Certo? Está aqui o mais e o menos. Como vocês já sabem, o sentido convencional da corrente num circuito assim é como? É saindo do polo positivo e chegando ao polo negativo da nossa fonte de tensão. Então, eu tenho uma corrente que ela está vindo aqui e vindo para cá, né? Essa é a corrente, né? Guardem isso, guardem isso. Em um resistor, a polaridade dele sempre é dada por onde a corrente chega é o polo positivo. Então vejam só, eu não estou falando nem de elevação, nem de queda de tensão. Eu estou falando uma coisa diferente. Eu estou falando de polaridade. Mas, professor, sempre me falaram que resistor não tem polaridade? É verdade. O componente resistor ele não tem polaridade para você ligar ele em um circuito elétrico. Você pode ligar ele tanto de um lado quanto do outro. Mas, a partir do momento que ele está inserido dentro do circuito elétrico e o circuito elétrico está energizado, aí sim ele apresenta uma polaridade. E como é que a gente determina essa polaridade? A gente determina por onde chega a corrente num resistor é sempre o polo positivo, certo? Então vamos colocar aqui, a corrente chegou aqui, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo do resistor. Ah, professor, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Até quando você errar. Opa, calma lá. A gente vai ver que depois a gente não sabe num circuito às vezes para onde a corrente está indo. A gente fica, meu Deus, para onde que vai a corrente aqui? Será que ela está indo? Será que ela está voltando? Mas a boa notícia é que você vai poder chutar. Você vai chutar um sentido da corrente. E no final da conta, a gente vai ver que se você chutou errado, só vai aparecer um sinal negativo. Ou seja, você acertou o valor da corrente, só que ela estava indo para o outro lado. Então não precisa se preocupar. Se tu não tivesse aqui, é um circuito fácil, né? Mas se fosse um circuito mais difícil, tu não soubesse para que lado a corrente está indo, você diz, eu acho que está indo para cá, nesse trecho aqui. E aí, aonde você colocou que você achava, chegando, você sempre vai colocar o positivo no resistor e aí o negativo. Então veja só, esse é o sentido da corrente. Agora eu vou até fazer de outra cor aqui, vou fazer em azul, o sentido da análise desse circuito. Veja só, eu vou colocar uma seta redonda aqui. O que essa seta está falando? Sentido horário, né? Então eu vou analisar esse circuito pelo sentido horário. Claro que esse é um circuito muito simples, mas vocês já vão ver uma coisa. Isso tem que estar muito bem claro para a gente seguir em frente na lei de Kirchhoff para as tensões, a LKT, as leis das malhas. O que acontece agora? A gente já sabe o que é uma elevação e uma queda. Vamos ver como é que se comporta aqui. Se eu começar a analisar esse circuito aqui, nesse sentido aqui, vamos sair desse ponto aqui. Cheguei aqui, eu encontrei um positivo e fui para um negativo. Ou seja, eu saí de um lugar que eu tenho mais potencial elétrico para uma região que eu tenho menos potencial elétrico. O que isso significa? Isso significa que esse resistor está sofrendo uma queda de tensão, correto? Correto. E se tu for ver, é intuitivo pensar isso, né? Um resistor está dissipando tensão normalmente, então ele está fornecendo uma queda de tensão no circuito. Então, isso aqui é uma queda. Então, olhando nesse sentido aqui, isso aqui é uma queda de tensão. Certo? Continuando, passei por aqui, cheguei nessa região aqui. Fui de um menos para um mais, uma região de menor potencial para uma região de mais potencial. Isso é uma elevação de tensão. Ótimo. E agora vamos para falar da lei de Kirchhoff em si. O que ela fala? Elevações e quedas de tensão é sempre igual a zero em uma malha fechada. Já vamos falar de malha fechada. Vamos entender a primeira parte aqui. Então veja só. Se isso aqui é uma queda, isso aqui é uma elevação, agora eu preciso que você guarde isso. A gente sempre vai adotar, para funcionar a lei de Kirchhoff, queda com sinal negativo, então vamos anotar isso. Queda de tensão vai ser um sinal negativo na frente. Até vou colocar o negativo na frente mesmo. Queda, então, vai ter um sinal negativo. E elevação, um sinal positivo.
Positivo e negativo do que, professor? O que a lei diz? A soma das elevações e das quedas de tensão, ela tem que ser sempre igual a zero numa malha fechada. Então, vamos lá. Então, queda, vou deixar isso aqui. O que quero que vocês entendam agora? Como é que a gente soma e diminui as elevações e as quedas? Por exemplo, aqui eu não sei quanto que é a minha queda de tensão. Então, eu vou chamar a minha fonte de tensão. Vou chamar só de V, certo? Aqui eu tenho um resistor R. Até vou tirar aqui queda e tensão, que agora vocês já sabem o que é, né? Queda e elevação, perdão. Aqui eu tenho um resistor R e uma fonte V, né? Qualquer. Pode ser um número aqui que você coloca. Como é que é a tensão num resistor? Como é que é? Lembra a lei de Ohm lá? Você tinha aqui R é igual a U sobre I ou V sobre I. Se você reorganizava isso, você ficava com essa fórmula aqui. V igual a R vezes I. Lembram lei de Ohm? Então, com essa fórmula aqui, V igual a R vezes I, é que vocês vão somar essa tensão aqui, essa elevação que a gente tem aqui, com essa queda aqui. Então, vamos continuar. Acabou a bateria do celular, tive que carregar um pouco. Vamos continuar a nossa aula. Então, como eu estava falando, quando quer medir a tensão num resistor, você usa V igual a RI. E a tensão de uma fonte é a própria V. Como é que você vai montar a lei de Kirchhoff? Lembra que eu falei que queda a gente vai colocar um sinal negativo e elevação a gente coloca um sinal positivo. Então vamos olhar. No sentido de análise, que é esse aqui, o que a gente vai fazer? Você escolhe um ponto para começar. Vou começar depois da fonte de tensão aqui. Percorri aqui, aqui. Chegando aqui, nesse resistor, eu tenho fui do positivo para o negativo, uma queda. Então você tem que escrever a tensão desse resistor, só que com um sinal negativo na frente. Como é que eu calculo a tensão de um resistor? É a resistência dele vezes a própria corrente. Então, esse resistor vai ficar menos R vezes I. E aí, eu continuo o circuito aqui, e aqui eu vou do menos para mais, uma elevação. Então, agora eu coloco um sinal positivo. Mais o quê? Mais V, mais a minha fonte de tensão. Isso aqui, ó, esses dois componentes que estão na minha malha, que eu já vou explicar certinho, porque malha confunde bastante a cabeça, então por isso que estou deixando para o final. Tem que ser igual a zero. É isso que a lei de Kirchhoff está falando. A soma das elevações e das quedas tem que ser igual a zero. Lembrando que queda a gente coloca um sinal negativo na frente e elevação a gente coloca um sinal positivo. Se vocês forem procurar outros vídeos sobre esse assunto na internet, pode ser que eles façam esses sinais trocados. Existe uma outra regrinha que é onde eu encontro menos, eu coloco menos, onde eu encontro mais, eu coloco mais. Eu não gosto de usar essa abordagem. Vai dar a mesma coisa? Vai. Por que acontece? Troca o sinal desse e continua a mesma coisa a conta. A igualdade ainda é válida. Por que eu não gosto de usar essa outra abordagem que vocês vão ver na maioria dos vídeos que vocês procurarem sobre o assunto na internet? Porque é uma regra. É uma regra que tu tem que decorar. E se você não decorar, você não sabe. Desse jeito, eu acho mais fácil, foi assim que me foi ensinado, que você entende que é uma elevação e uma queda de tensão, né? Então, os dois jeitos funcionam, vocês podem ficar tranquilos. Então, ainda está um pouco abstrato, eu sei, mas calma. Vamos fazer agora um exemplo com números para vocês entenderem isso. Na verdade, isso é uma coisa que vocês já tinham intuitivamente até agora, é que se numa malha, né, num circuito, tudo que com uma fonte, tudo que é o aumento de tensão tem que ser consumido pelos componentes, né? É exatamente isso, só que formalizado de uma maneira matemática. Então vamos lá. Se minha fonte de tensão aí, vamos dizer, fosse 12 volts e meu resistor, ou melhor, eu sei que minha corrente, então vou colocar V igual a 12 e minha corrente é 3 amperes, que eu medi lá. E eu estou querendo descobrir quanto que vale o resistor. Vocês já sabem fazer isso, né? É só usar essa fórmula aqui. Mas como é que ficaria na lei de Kirchhoff? Você tem que percorrer esse circuito, essa malha aqui. Então vamos lá.
já está montado aqui. Quanto que é o valor da minha resistência? Eu não sei, mas eu sei que ela está funcionando nesse sentido aqui como uma queda. Então, é menos a resistência vezes. A corrente agora eu sei que é 3 amperes. Estou colocando números para a gente ter dados para fazer um exemplo, né? Então, 3 amperes e aqui 12 volts. Mais 12 volts tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma equação, né? Vocês podem olhar a equação. Como é que eu resolvo? Menos R3 é menos 3R. Isso aqui já é matemática, né, gente? Mais 12 é igual a zero. Agora, tu tem que isolar o termo com a letra, né? Eu vou passar ele para lá, ele troca de sinal e fica positivo, né? Então, ele fica positivo. E agora eu tenho que 12 igual a 3R. 12 dividido por 3 igual a R. 4 é igual a R. Então, a resistência de 4 ohms. Ah, professor, mas eu já vinha fazendo a lei de Ohm e era muito mais fácil. Sim, é mais fácil nesse caso. A partir de agora, a gente vai começar a ver circuitos com mais de uma fonte de tensão e mais de uma malha. Então, vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é super tranquilo se essa parte estiver clara. Lembra que eu falei para duas coisas para vocês? Primeiro que o sentido da análise e o sentido da corrente. E se eu não quisesse analisar para esse sentido, funcionaria também? Funcionaria também. Quer ver? Vamos então apagar isso aqui. E agora eu vou fazer em roxo no outro sentido. Olha só. Agora eu quero adotar o sentido anti-horário. Anti-horário é nesse sentido aqui. Então, vou fazer o desenho aqui nessa malha, nesse circuito, é assim. E agora, olha como as coisas mudaram um pouco, mas continuam sendo verdadeiras. Vamos olhar. Se eu percorrer esse circuito assim, a corrente, eu ainda estou dizendo que ela vai daqui para cá. Correto? Agora, se eu sair daqui de trás da fonte de tensão e chegar aqui, eu estou indo de um menos para um mais. Agora, o meu resistor virou uma elevação. Olha só. Se eu olhar pelo outro lado, agora o meu resistor é a elevação de tensão. E, chegando aqui, eu estou indo de um mais para um menos. Então, a minha fonte vira uma queda. Olha que louco. Se eu inverto o sentido de análise do circuito, o meu resistor que virou uma elevação de tensão e minha fonte de tensão virou uma queda. Então, lembra, queda eu coloco um sinal negativo na frente e elevação positivo. Então, quando você for montar, somar as tensões dessa malha, que é o que fala aqui, a soma das elevações da queda. Então, vou começar por aqui. Isso aqui é uma elevação. Como é que eu acho a tensão num resistor? V igual a RI. Então, eu já tenho o I, que é 3. Então, aqui vai ficar mais positivo, não precisa pôr, né? Mas vou colocar só para colocar. R, que eu não sei, vezes, às vezes tu quer saber R, às vezes você quer saber a corrente, eu vou colocar R vezes I. Aí chega aqui embaixo, menos, mais para o menos é uma queda, então menos essa tensão que é V, né? Ou 12 que a gente tinha estipulado, igual a zero. Olha só, trocou os sinais. Mas funciona? Funciona, gente. Funciona da mesma maneira. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui R vezes I, que era 3 vezes R, menos 12, igual a zero. Então, o que eu faço aqui? Se vocês resolveram, 12 vai para lá, né? Vai ficar R igual a 12 dividido por 3, também vai dar 4 ohms. Então, vê que a lei de Kirchhoff, a lei de tensão de Kirchhoff, a lei das malhas, ela funciona tanto para um sentido de análise quanto para outro. Por convenção, vocês vão ver que muitos professores adotam sempre o mesmo sentido, entendeu? Sempre horário. Eu gosto, esse aqui é o anti-horário, né? O sentido anterior que estava aqui. E segue a vida. Vai funcionar? Vai, não tem problema nenhum. Professor, você falou que se eu estipulasse a corrente para o lado que eu quisesse também, porque eu não sei, também iria funcionar. Só ia dar o sinal contrário. Sim, exatamente. Vamos voltar. Vamos ver nesse exemplo aqui. Eu falei que a corrente está indo para cá, né? Porque sempre sai do mais para o menos. Mas se por um acaso eu tivesse estipulado que a corrente está no sentido contrário, vai funcionar?
Vai, mas o que você tem que tomar cuidado? Vamos então apagar tudo aqui. Você tem que estar cuidado como é que está polarizado o resistor agora. Então, vamos apagar tudo aqui. Eu não sei para onde está a corrente e eu vou dizer que a corrente está para cá. A partir de agora, a gente sempre vai analisar no sentido horário, tá? Então eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, azul de novo, que nem estava antes, que é o sentido horário, o sentido que o relógio vai, é mais habitual. Então a gente sempre vai analisar a malha fazendo isso aqui. Então vamos lá. Se ainda não está bem claro o que é malha, é um caminho fechado, tá? Eu já vou explicar todas as situações que tem a malha, para daí vai ficar bem claro. O que a gente tem que saber o que é queda e o que é primeiro saber o que é elevação, o que é queda e como somar elas. Tem o joguinho dos sinais, lembram lá? Queda sempre negativo e elevação sempre positivo. O que muda agora? Muda agora que se eu estipulei que a corrente está para cá e para cá, esse resistor não estava mais polarizado mais, menos, assim, né? Se ele está polarizado para cá, sempre onde entra, qual que era a regra para o resistor? Sempre onde entra a corrente é o positivo. Então agora ele vai estar assim, ó, mais, menos, certo? Porque agora a corrente está saindo aqui, então ela tem que estar entrando pelo outro lado. Professor, mas não é assim. Eu sei que não é assim, mas pense num circuito maior que você não sabe para onde que é. Você pode chutar e depois ver se está certo ou está errado. Então veja só como é que vai funcionar a lei de Kirchhoff aqui. Vamos começar analisando então, saindo desse ponto aqui e dando a volta no sentido horário. O sentido de análise é diferente do sentido da corrente. Quando eu chego aqui e venho para cá, eu tenho uma elevação, né? Eu saio do menos, vou para o mais, uma elevação. Então, eu vou colocar um mais, porque elevação é positivo. Mais o que? R vezes I, aquele resistor, vezes a corrente que está passando por ele. Quando eu chego aqui embaixo, também é uma elevação. Então, é mais V também. E isso eu igualo a zero. Tem que funcionar? Tem que funcionar. O que vai acontecer agora? Lembra que aqui a gente não sabia, aqui a corrente agora era 3 amperes e aqui era 12 volts. Então vamos colocar aqui, ó, 3 vezes, R vezes 3, que é a corrente, né, positivo, mais 12 igual a zero. O que vai acontecer aqui? 3 vezes R, 3R. Mais 12 igual a zero. Esse 12 vai para lá negativo, então 3R igual a menos 12. R agora vai ser igual a menos 12 dividido por 3. Menos 12 dividido por 3 vai ser igual a menos 4 ohms. Professor, deu a resistência negativa. Existe resistência negativa? Não. Então o que tu errou? Errou o sentido da corrente. É isso que esse menos está dizendo. Tu estipulou que a corrente estava vindo para baixo, na verdade ela está indo para cima. Mas não deu 4 também? Deu. Então, quando você vê esse sinal de negativo aqui, você vai lá e arruma no teu desenho que agora a corrente, na verdade, era assim. Aqui é bem óbvio, né? E acha lá a tua resposta. No caso, a gente achou uma resistência. Mas é isso e sempre vai funcionar. Olha que beleza, você pode chutar o sentido da corrente, desde que você mantenha a polaridade e some certinho as elevações e as quedas, vai dar certo, né? Professor, mas está muito estranho para mim porque é algo que eu faria com a lei de Ohm. Calma, já vamos chegar lá. Então agora, vou apagar o quadro e agora a gente precisa saber o que é uma malha fechada, que é o que fala aqui, né? Em uma malha fechada no circuito. Aqui já está uma boa ideia, né? Algo fechado. Vocês já viram o que é? É quando 3 ou mais condutores se encontram. Vamos falar agora de malha fechada. Um minutinho para apagar o quadro e já continuamos. Então vamos lá, vamos entender o que são essas malhas fechadas, né? Temos aqui uma definição. Malha fechada é um caminho onde podemos nos deslocar para fazer análise e conseguimos voltar ao ponto de partida sem sair do circuito e sem mudar de sentido. Ou seja, malha fechada é um caminho onde a gente pode sair de um ponto e voltar para aquele ponto sem mudar o sentido e sem levantar, seria como levantar a caneta do papel, sem sair do circuito. Por exemplo, quantas malhas eu tenho nesse circuitinho aqui? A maioria diria 2.
olhando para esse conceito? Mas na verdade a gente tem 3 malhas. Vamos analisar? Vamos olhar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui do canto. Até vou fazer ele maior para aparecer bem ali. Se eu sair desse ponto aqui e fazer a análise no sentido horário, que a partir de agora a gente sempre vai fazer no sentido horário. Beleza? Eu consigo voltar para esse ponto sem tirar a caneta do papel e sem mudar a direção? Vamos ver. Opa, eu posso sair daqui, vir aqui. Aqui eu tenho 2 caminhos. Ou seja, isso aqui é um nó. Eu tenho 3 fios, né? Então eu chego nesse nó. Aí eu posso descer aqui. Posso voltar aqui. Subir aqui e cheguei aonde eu estava, ao meu ponto de partida. Eu tive que mudar de direção em algum momento? Não, eu sempre segui para frente no sentido horário e voltei para o mesmo ponto. Logo, isso é uma malha fechada e é por isso que se chama lei das malhas. Então, essa é a nossa primeira malha. Então, a gente poderia desenhar aqui, vou fazer um desenho em miniatura dessa malha aqui, da nossa primeira malha. Então, aqui temos o resistor, vamos chamar de resistor 1 e resistor 2, R1 e R2. Então, na nossa primeira malha, a gente tem a fonte de tensão e o resistor 1. Beleza? Qual que seria outra possível malha? Vocês já devem ter pensado que se eu pegar e, em vez de ter dobrado aqui para baixo, eu tivesse seguido reto, eu teria outra malha, né? Então vamos olhar. Saio daqui desse ponto, vou até o nó e pego esse caminho aqui, desço, volto, chego nesse nó e volto aqui. Opa, tem outra malha, certo? Certo! Eu não precisei nem mudar o sentido da minha análise e nem tirar o meu dedo do circuito, né? Nem deixar o circuito. Então, outra malha que eu tenho é a que sai da fonte, vem até lá no fundo, passa pelo resistor 2 e volta, né? Então essa aqui é minha segunda malha, certo? E eu posso ter mais uma malha. Qual seria? Se ao invés de sair daqui, eu escolhesse para sair em algum ponto aqui. Vou colocar, para vocês verem como é em qualquer lugar, vou colocar um ponto aqui, ó. Certo? Então vamos olhar esse ponto vermelho aqui. Se eu pego, saio daqui, subo aqui, vou para cá, desço aqui, volto aqui, não tem mais uma malha que não é nenhuma dessas outras? Ou é verdade, professor? Mas espera aí, se eu saísse daqui, viesse até essa fonte de tensão, subisse aqui, voltasse... Opa, eu tenho essa malha aqui. Então não é uma malha nova. Então vamos olhar. Se eu pegasse, saísse daqui, viesse à esquerda, subisse, fosse à direita, chegasse nesse nó, e aqui descesse e tentasse voltar para o ponto vermelho. Posso fazer isso, professor? Não pode. Por quê? Porque aqui tu já passou para cá. Tu não pode voltar no outro sentido. Tu já passou nesse sentido. Então você não pode mudar o sentido da análise. Então, eu não posso vir aqui e voltar aqui. Qual que é a minha terceira malha? É essa aqui. Subo aqui, vou para cá, desço aqui e volto aqui. Então essa é a minha terceira malha. E ela não tem nenhuma fonte de tensão. Ela só tem 2 resistores. Então aqui está o R1 e o R3. Então eu tenho essa malha e o retângulo. Professor, pode uma malha sem fonte de tensão nenhuma? Pode. A lei de Kirchhoff continua valendo? Continua. Olha só, professor. É isso aí. Então, você tem 3 malhas e você pode aplicar a lei de Kirchhoff nas 3. Tá, mas ia fechar aqui nessa que não tem resistor? Ia. Se você adotasse que uma corrente chega aqui, se divide em 2 outras correntes que não são a mesma, né? Porque agora, lembra a lei dos nós? Essa corrente aqui tem que ser maior. Como é que ia ficar a polaridade desses resistores? Onde chega a corrente é positivo, né? Então, veja só. Você ia ter 2 resistores, positivo e negativo nesse sentido. Tenta aplicar a lei de Kirchhoff aqui. É VRI, né? Cada um tem sua corrente, mas um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, porque um aqui vai ser elevação e o outro vai ser uma queda. Então, continua valendo. Então, claro que é uma malha fechada. É sempre uma região onde eu posso sair de um ponto e retornar até ele. Pergunta, e se fosse assim? Se aqui tivesse aberto, eu teria ainda 3 malhas, não tivesse resistor?
Não, por quê? Porque aqui é um caminho aberto. Se eu fosse para lá e chegasse aqui, eu ia ter que voltar, e eu não posso voltar, eu não posso mudar o sentido de onde eu estou indo, da minha análise. Então isso aqui não seria uma malha, isso aqui não seria uma malha, a gente só ia ter essa primeira malha fechada aqui. Correto? Beleza. Então vamos fazer agora, colocar o resistor de novo aqui, e se acontecesse isso aqui? Ah, professor, mas do jeito que tu tá aí, tu tá me explicando essa lei de Kirchhoff, mas eu sei resolver com a lei de Ohm. Eu sei que isso aqui é um paralelo, eu faço associação em paralelo, descubro tudo aí, professor. Realmente, olhando para esse exercício, você não precisa usar a lei de Kirchhoff. Mas tudo entendido até aqui, o que é elevação, o que é queda de tensão, o que é uma malha fechada, e como a gente soma elevações, a gente coloca positivo, quedas a gente coloca sinal de negativo, e num resistor, sempre onde chega a corrente, vai ser o polo positivo, né? A polarização do resistor. Agora eu pergunto para vocês, certo, muito bem. E se aqui assim, nesse resistor 2, eu colocasse uma fonte de tensão, como é que eu resolvo esse circuito agora? Ele tem duas fontes de tensão. Pode estar acontecendo várias coisas. Pode ser que a corrente está indo para cá e vindo para cá. Pode ser que essa fonte de tensão seja tão mais forte que essa aqui não consegue empurrar a corrente nenhuma, a corrente passe por aqui. Pode, professor, passar a corrente no sentido contrário de uma fonte de tensão? Pode, ele é chamado de receptor de tensão. Imagina que tu tem uma bomba de uma potência muito alta, né, de um lado, e outra bomba mais fraquinha. Você liga uma de frente para a outra, vai ganhar a mais forte, né? E pode ter também várias fontes de tensão. Eu posso colocar até mais uma fonte de tensão aqui no meio. E aí, o que está acontecendo nesse circuito? Por onde que estão circulando as correntes? Aí que fica um pouco mais complicado, né? Não dá para simplesmente aplicar. Eu não posso fazer um paralelo de fontes de tensão. O que eu vou fazer? Vou aplicar a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, a lei de Kirchhoff para as tensões. Então, segura aí que agora a gente vai fazer um exercício prático aplicando. E aí vocês vão ver que a gente vai ter que utilizar uma ferramenta da matemática chamada sistemas. Sisteminhas de equação. Ah, meu Deus, eu não sei fazer sistema de equação. Calma, esses sistemas de equação bem simples, bem fáceis. Vocês vão ver que é mais tranquilo do que parece. Então, segura aí que a gente já vai fazer um exercício.